Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço que a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, ele, o mais sábio de todos, Júnior Feital. Olá, amigo internet. Olá, Rafa. Hoje com esse áudio ruim, mas a voz não é aquela grande coisa mesmo. Com a gente, o nosso Edu Filhote. Saudações, amigo internet. Gente, é o ditado, né? Chaves é a pérola suprema da sabedoria e já dizia: se você é jovem ainda, amanhã velho será. Então, cuidado. Eu achei que ele ia falar alguma coisa bonita, né? Então, do nada, cuidado. Edu está de volta também, grande sábio da internet. Você, amiguinho que sentiu falta dele, teve gente que sentiu falta dele, a produção me disse, falou, só 2 agora pra sempre? Calma, amigo internet. O pessoal está voltando, o pessoal aqui é muito mais, como eu digo, atarefado do que eu, né? Que sou um reles qualquer aqui que só preenche o espaço, né? O Júnior não. O Júnior ele sempre tá aqui, mas ele tem milhares de coisas mais pra fazer. O Edu muito mais, porque às vezes ele nem aparece. Mas ele está ganhando dinheiro, ficando rico na internet aí, né, Edu? Ganhando vários dinheiros, agenda lotada. Enfim, se você quiser saber mais, mande e-mail para tricotandocast@gmail.com. Estamos aqui de volta, reunidos com toda essa sapiência adquirida, será? Ao longo dos anos, para falar disso. Falar de sabedoria, né? Olden and wiser. Ou mais velho e mais sábios, para quem não é falante do idioma inglês. A gente, né, não tem escolha. O tempo vai passando e a gente, teoricamente, vai ficando mais sábio porque a gente está vivendo mais, adquirindo mais experiências. Mas talvez não é sempre assim, né? É isso que a gente vai discutir aqui hoje no Tricotando com as nossas linhas e agulhas avançadas. Você sabe muito bem que o Edu fez muito tempo isso, né? Ele tinha aquele podcast lá, o Pode Brisar, que era pílulas de sabedoria para amigo internet usando cultura pop. Então acho que, né, tá bem claro que ele é capaz de fazer. Assim como o Júnior, que distribui sabedoria para os jovens, né? Quantos anos também já? Enfim, tô me delongando aqui, né, produção? A produção falou que eu estou, desculpa. Vamos chamar... Devagando. Devaguei já. Vamos chamar a nossa vinheta para começar a tricotagem de hoje. Tricotando. Muito bem, Júnior, Feital, Edu. Que bom que o Edu está de volta, como sempre, né? Porque quanto mais linhas, agulhas na tricotagem, a gente sabe que fala, fica muito melhor. Mas hoje, o programa tem uma tendência né, Júnior? A gente sabe como é, mas calma. A gente vai discutir por isso, porque o professor maior que temos todos é o tempo, né? O tempo nos conta, o tempo nos mostra, o tempo nos faz viver. Querendo ou não, a gente vai fazendo aí experiências, aprendendo, capotando, levantando, caindo de novo, mas a gente tá aí. E teoricamente todo mundo vai ficando mais sábio quanto mais o tempo passa. E a gente tem muito isso na cultura pop mesmo, né? O arquétipo aí do velho sábio já tem quantos anos? E será que ele tá ficando fora de moda agora? Porque pelo menos nas histórias clássicas a gente sempre tem alguém lá que vai dar conselhos para o herói, ou talvez de forma enigmática, né, vai ensinar ele a encontrar o seu verdadeiro poder pelas coisas. Edu aí, fala aí, Edu, uns 3 velhos sábios da cultura pop que você é mais experiente do que eu, do que isso. Acho que tem o Yoda, né, o mais clássico, talvez. O Mestre Yoda de Star Wars, o Mestre Kami de Dragon Ball. Não, o Mestre Kami é o oposto, não, né, cara.
Não, ele sabe. tem muitos momentos cômicos ali, assim, tal, porque é da cultura japonesa ali, assim, tudo. Mas se você pegar, por exemplo, como que ele deu treinamento pro Goku e pro Kuririn. Fez eles entregar leite, fazer as coisas carregando o casco, coisas do cotidiano. Né? E depois mostrou pra você, olha, como que vocês estão super poderosos agora. Vê, analisa. Miyagi, o Rafa pensou comigo, eu tentei lembrar o nome do Miyagi. Ele também fazia ficar o menino limpa carro, né? E é um que ressuscitou recentemente, né, com Cobra Kai. Mesmo o Pet Morita, que já faleceu há alguns anos aí, não podendo participar e tudo. A série faz questão de referenciar e homenagear o tempo inteiro. Qualquer mago mais velho aí, né, tipo Dumbledore, também tem... Aquele lá do Senhor dos Anéis. Isso. É porque eu não sou muito fã. A Genkai, não sabia o nome dele. Yu Yu Hakusho. Olha aí. É muito fácil, né? Velho Genai do Digimon. Nossa, mas aí... Aí me pegou. Aí o Edu já foi, né? Eu concordei aqui, mas... eu também tô concordando. Falando, tô junto. Se estiver falando algum fake news agora, eu comprei. Faço disclaimer, não? Faço disclaimer ou não precisa, não? Não precisa. Mas, enfim, a gente viu que... desde sempre mesmo, né? Pelo menos na ficção aí tá cheio. E aí, a gente quer discutir isso aqui trazendo pra vida real. Porque pode ser que esse mito aí do velho sábio, essa coisa, tá meio ficando fora de moda. Por vários motivos, Júnior. Vou lançar já aqui a linha questionadora, né? Será que agora, esse tanto de informação que a gente é soterrado, esse velho sábio aí mais clássico, que é o cara que a gente se voltava pra dar um conselho, pra buscar uma sabedoria, tá ficando fora de moda, e no dia a dia mesmo, né? Tipo, jovens não estão confiando mais nos idosos, porque os idosos estão fracassando, né? Hoje a gente tá vendo muito idoso aí que tá muito no caminho errado, tipo, pichando estátua da liberdade, né? Tipo, invadindo coisa que não deveria, acreditando em fake news do Zap. Um idoso que se preze não ia cair em umas coisas assim, né, o Júnior? Não sei. Será que isso está acontecendo? E aproveitando ainda o ensejo, tricotando, principalmente, mas muita gente aqui nesses primeiros 3, 4 meses do ano fez aniversário aqui na equipe, né? Então, parabéns de forma geral, até pro próprio Tricotando, mas a gente não comemora o aniversário do Tricotando, porque, sim, a produção diz que não é para comemorar. Mas talvez tá incluído também, né? O aniversário tá fazendo sentido, né? Nessa questão de adquirir sabedoria. Júnior, pega tudo essa linha aí. E é verdade, o velho sábio está morrendo. Você, como professor, está ficando menos respeitado por ser velho sábio? Cara, a idade, né? Anos chavões, né? Inexorável. O tempo. Eu chamei você de velho sábio sem querer, desculpa aí qualquer coisa. Não, inúmeras vezes, inclusive, mas tudo bem. Cara, eu acho que nós estamos vivendo uma crise, assim, desse estereótipo, né, cara, do velho sábio, porque a gente tem percebido muitas pessoas chegando à idade avançada sem nenhuma qualificação ou de conhecimento ou até moral. Eu acho que é muito presente na nossa cultura ainda, mas abre muito mais espaço hoje em dia, com acesso à informação, ao questionamento, né, dessa figura que realmente tem faltado exemplos, né? A gente tem recorrido aí à cultura pop, porque a cultura, na realidade, a gente tem visto vários exemplos tristes aí de pessoas chegando a um avanço na idade sem qualquer correlação a essa experiência se traduzir em pérolas de conhecimento, né? As pessoas ficam empedernidas ali em seus vícios ou... Empedernidas? Caraca, o Júnior chegou com a sabedoria. Velho, né, velho? Velho. Mas é essa questão, não sei se o Edu concorda, mas eu acho que... Até porque, Edu, passando ali então pro Edu, esses personagens que a gente citou, o mais novo aí deve ter o quê? Uns 20 anos. Nossa senhora, então será que também na cultura pop tá faltando um velho sábio né, recente, será? Rapaz, eu vou te falar a verdade, assim, que eu não sou muito de consumir coisas no hype do lançamento, não, sabe? Eu sou aquele que deixa pra consumir depois. Mas
pensando assim agora por alto, assim, as coisas mais recentes que eu tenho visto, os dois pontos do fator assim meio que mudaram o conceito, né? O conceito do que é velho, né, de uma pessoa velha hoje, a gente tem uma ideia diferente de que é uma pessoa velha e o que é uma pessoa sábia. Que também o conceito dessa sabedoria mudou bastante. Eu vou dar um exemplo assim bem recente agora e bem pop, que é o da Ahsoka, por exemplo. A personagem, ela surgiu jovem, assim, entrando pra Ordem Jedi no desenho lá no Clone Wars, né, na Guerras Clônicas. E recentemente teve a série da personagem pela Disney Plus, que já trouxe uma versão dela bem mais madura, bem mais velha. Ela estaria mais ou menos ali, acho que com 50 anos, beirando 50 anos, por aí. Eu sinceramente não tenho a linha da idade dela na cabeça, mas ela já estaria bem velha, E aí você vê, tipo assim, esteticamente ela não tem aquela aparência do velho de antigamente, né? O corpo mais franzino, a pele mais enrugada, os cabelos bem ralos e muito brancos, aquela coisa de pouco movimento e tal, não. Ela é aquela velha, tipo, tudo em ordem ali, tudo saúde em dia, movimentação em dia, mobilidade em dia, tudo em dia ali, bacana. E ela, aquela personagem, que a sabedoria dela vem daquele velho conceito milenar do que você aprende quando ensina. Sabe, aquela coisa de que é um mestre que, na verdade, se descobre um mestre voltando a ser um aluno do qual ele é um mestre, entre aspas. Puta merda! Boa, e deu pra entender. É uma coisa mais ou menos que, por exemplo, a gente vê muito em se falar quando a gente vai em coisas de cultura oriental, né? A gente vai naquelas sabedorias milenares ali, de origem mais... Que é o exemplo máximo. Eu acho que esse aí, pegando, só interrompendo, mas te dando a linha de volta, eu acho que esse é o exemplo máximo, assim, quando a gente... Cara, um velho sábio, você pensa imediatamente um cara oriental, tipo, muito sereno, muito, né, tipo, tranquilo. Um monge, né, exatamente. Ali, assim, isolado na sabedoria dele, assim, um eremita... O próprio Nietzsche, na verdade, ele colocou mais ou menos ali na obra dele, né, que o homem sábio, assim, também seria mais ou menos esse homem que saiu da sociedade, foi se isolar, a iluminação veio com a solidão e depois ele já não, por ser iluminado, ele já não conseguia mais voltar à sociedade, pertencer à sociedade conforme era antes. E aí o que eu tava falando, né, esses conceitos mudaram. Hoje, como a gente vê o velho e como a gente vê o sábio, é um pouco diferente. Antigamente, na nossa vida real, assim, a gente tinha muita ideia da sabedoria de ser o tempo de vivência, ser aquelas experiências que a gente ainda não teve tempo para passar. Então a gente olhava os nossos pais, os nossos avós, bisavós, assim, contando histórias e tudo. A gente, principalmente quando era mais novo, olhava assim e tinha aquela ideia de que, putz, é uma sabedoria no sentido de que a gente não passou por essas coisas ainda. Não viveu esses tipos de... não viveu essas desventuras, esses perigos, essas responsabilidades e tudo mais. Então a gente ouvia, pelo menos no meu caso, assim, até com um certo olhar de fascinação, uma coisa, nossa, foi uma aventura, foi uma experiência doida pra passar essa situação e tal. E hoje em dia, cara, nós seres humanos, assim, estamos envelhecendo com um passar do tempo mais lento, vamos colocar assim. A gente chega aos 50 parecendo que tá com 30 e poucos, beirando os 40, e você vê pessoas aí de 60, 70 anos que estão na academia, malhando e tal, e você olha pra pessoa e fala, você tem mais de 40? Como assim? Como assim 60? Doideira, né? Deixa eu pular aí, porque eu quero pegar bem nesse ponto. Eu achei que você fez bem essa distinção aí de como... É aquela coisa, né? O tempo vai passando, a gente vai mudando a percepção que a gente tem das coisas. Então, você disse muito bem essa percepção de sábio e velho, como foi mudando. E aí, inegavelmente, vou ter que colocar aqui a questão da tecnologia, da internet, todas essas coisas. Porque eu acho que faz muito sentido, primeiro na questão do velho, como você trouxe, franzino, né? Mais recluso, mais... fraquinho e tal. Aí a gente coloca a internet na equação, morreu, né? Porque o culto ao corpo na internet é o que manda, né? Se a pessoa não tiver um braço forte,
um filtro na cara, nem adianta ela aparecer. Então morreu. E na questão do sábio, eu acho que faz todo sentido isso do acesso à informação ilimitada, né? Então é o que você falou, pô, a gente vai sentar aqui em roda, escutar o cara contando que ele fez aquilo, ou eu vou botar ali no YouTube, ou eu vou colocar um chat GPT para me contar, né? No caso, uns 5 anos atrás era o Google, mas hoje é o chat GPT, e já chega tudo, né? Tipo assim, será que você precisava mesmo desse cara contando, né? E é a questão do acesso também, né? Às vezes é um cara mesmo, só esse cara, pô, é só esse cara que viajou lá na Groenlândia e sabe da distância que é de uma planície, uma montanha e tal. E não, hoje você aprende em minutos. Então meio que foi destruindo, né? Eu achei bizarro agora, mas acho que faz muito sentido essa congruência que a gente chegou aqui. E faz sentido também na cultura pop, que foi da onde que a gente saiu. Eu não me lembro de ter assistido nada recente que tem um cara assim que é o mais velho e vou, pô, esse cara fica marcante, né? Não sei, acho que não tem. Isso aqui é o maior exemplo de que essa ideia de que o velho cuidador mudou extremamente. Diga. A Tia May do Homem-Aranha. Nossa, é mesmo, Tia May ficou nova, né? É verdade. Exatamente. Nos filmes ali, ela ganhou até o apelido da Tia May gostosa. É verdade, não pode mais. E é uma personagem ali, ela continua nos mesmos critérios. É uma mulher ali de meia idade ou acima, né? Deve estar ali beirando seus 40 anos, provavelmente. Porque o Peter tá ali na faixa dos 16, 17. Então você tem mais ou menos ali uma diferença de 20 anos. É mais ou menos um padrão, assim, de pai pra filho, mãe pra filho, assim, é mais ou menos isso, uns 20 anos. Então você pega ali, ela vai estar liberando os 40 anos. E se você pega nos quadrinhos, a mesma ideia, né? Antigamente, o Peter ali com seus 16, 17 anos, quando virou Homem-Aranha e tudo, a Tia May era a velha, franzina, de mobilidade baixa, cabelo bem branquinho, pele bem enrugada, não sei o que, sabe? Que já era o perfil da pessoa velha ali naquela época. Então, a gente hoje vê as pessoas assim mais velhas, mas a gente não sente que as pessoas, vamos colocar assim, estão velhas. E essa transformação é uma resposta à demanda, né? Fala, Júnior. Não, mas eu aproveitar o... Pega a linha, pô. É porque eu acho que aí vem uma outra questão. Não só do emissor, que seria o velho, o sábio, mas do receptor, entendeu? Uhum. O valor que a gente dá à experiência tem diminuído. Tudo bem, o Rafa citou a questão de ter mais informações, ter outras fontes de informações, às vezes... Mas é o valor, é a qualificação que a gente dá à experiência. Eu acho que é isso que tem mudado. Né? Tirando o estereótipo do velho oriental, que a gente vê, no meu caso eu nunca convivi com velho oriental, mas eu convivi com meus velhos ocidentais, era extremamente prazeroso e desejável ouvir a experiência dos avós. Né? Eu não convivi com bisavô, mas convivi com todos os meus avós. E ouvi-los era importante para mim. De repente, né, a gente tem dado menos valor à experiência dos mais velhos, entende? Uhum. Em culturas tradicionais, onde realmente você tem uma limitação, às vezes, do acesso à informação, essa figura do idoso enquanto receptáculo do conhecimento, da experiência, ela é extremamente exaltada. Hoje, talvez a gente não deve, nós, enquanto receptores, a gente não deu valor à experiência tanto quanto se dava no passado, e aí vai, né, desconstruindo essa imagem do idoso sábio, já que a gente não dá tanto valor ao que ele sabe, porque a gente considera que o que ele sabe é ultrapassado, entende? Mas é por isso, né? Eu acho que é justamente a informação que chega, tipo, milhares de vezes mais rápido. Tipo, você vai chamar Não é só mais rápido, é como se a informação fosse... aquela experiência não tivesse mais valor pra gente. Boa. E justamente porque também você não vê esse valor midiático que tem a internet, né? Tipo assim, um cara te contando a história, você tá recebendo a experiência ali da relação entre família, se for um familiar e tal. Mas você vendo vídeos, vendo coisa e dando like e todas essas dopamina esquisitas de internet que a gente aprendeu a gostar, entre aspas, né? Teoricamente você não reconhece mais como valor. Eu entendi o seu ponto, faz todo sentido também, porque é uma outra forma de desconstruir isso, né? De meio que, pô, isso aqui não vai adiantar de nada pra mim. Meio triste, né?
Parando pra pensar aqui. Não, e voltando ao que o Edu tava falando, vou falar da minha experiência pessoal, né, cara? Quando eu nasci, digamos assim, minha avó devia ter por volta de, sei lá, 50 anos. Então, na minha infância, ela tinha 50 e poucos, 60, que seja, 60 e poucos. E pra mim, ela era muito velha. Então, e minha avó tinha esse estereótipo da idosa, da pessoa velha, né, cara? Ela não era franzina, não, porque ela era bem corpulenta. Era uma avó gordinha. Meus avós, tudo, né? O meu avô contava casos e a gente ficava horas. Aí eu falei do receptor, eu adorava ouvir meus avós, todos eles, entende? Talvez os mais novos não tenham tanto interesse em ouvir os avós. Mas então, é porque, suponho, né, que nessa época que você era jovem aí, você não tinha essa tanta competição de coisas, né? E o estereótipo, né, cara? Hoje, as pessoas querem aparentar. O Edu estava falando, né? A galera de 60 é positivo nesse cuidado com o corpo, né? De manter o corpo em bom estado e com todas as funções legais, mas talvez aquela imagem do velhinho acabadinho, ela não tenha mais esse valor que a gente dá, né? Enquanto representação de uma certa experiência e conhecimento. Isso é um problema. Podemos até entrar aqui, mas não quero ficar muito, porque isso é um problema que a gente sabe que é bem claro com todos esses filtros básicos, no nível básico, filtro de rede social, e no nível extremo, aquela cirurgia bizarra que as pessoas estão fazendo na cara hoje em dia, que você não sabe se a pessoa é um boneco ou se é uma pessoa, né? Eu tava vendo, Edu, a Globo aqui tá passando, sempre passa, né? Vale a pena ver de novo. Aí tava passando, acho que é a Tieta, né, que tá passando agora. E os atores, eles têm cara de gente, sabe? Tem poro na cara, tem uma cicatriz, sei lá, umas coisas que é gente, não é igual hoje em dia todos os atores, você vê que tudo, o rosto liso, não tem uma verruga, nada, uma maquiagem mais... Um tratamento digital ali. E você fala, caraca, o que aconteceu, né? É bizarro isso, e foi o que você falou da Tia May aí, tipo, tudo bem, tá respondendo ao pessoal mais jovem e tal. Mas, né, será que não estão limando de forma bem clara, assim, né, esses personagens que a gente tá citando como que tem um corpo mais velho, que não é ágil, que não é... Enfim, o cara é um idoso mesmo, e ele tá lá pra distribuir sabedoria, né, ele tá lá pra conversar. Esse culto ao corpo, ele meio que também ajudou bastante nesse sentido, né? Ele ajudou em um ponto, mas o outro ponto também que pega é aquela coisa cultural que sempre... a cultura, ela vai mudando, né? Igual você colocou a questão da internet, das redes sociais, tudo. Eu acho que, óbvio, isso tem influência, assim, tudo. Mas eu acho que antes disso já vinha tendo esse choque de gerações, assim, sabe? Essa coisa, assim, da geração pós-2000 e antes dos anos 2000, assim, mais ou menos. A gente vê que vai tendo muito essa mudança de visão sobre o envelhecer em si, né? Porque inteligência e sabedoria são duas coisas muito diferentes. Já diria todos os RPGs do mundo. Não, mas assim, a inteligência é a sua capacidade de absorver conhecimento, de você ter conhecimento. Isso é a sua inteligência. A sua sabedoria é a capacidade de colocar essa inteligência em transformação, em prática. Você utilizar esse conhecimento para mudar, né? O que a gente vê muito na galera jovem, assim, tudo... Jovens. Em contraste com essa galera mais velha e tudo, é justamente essa coisa de você não querer fazer nada com o que você sabe. É uma coisa assim, essa galera de hoje em dia, o conhecimento é muito rápido, é tudo muito rápido, acesso à informação muito rápido. E é tão rápido que as pessoas sequer pensam, você entende? Uhum. É a primeira notícia que falou, é aquilo, é o que o influencer falou, é aquilo, é a informação que viu, é aquilo, e não tem um senso crítico. E aí, quando vem a galera mais velha, as gerações mais antigas, e ouvem as coisas daquele mínimo da sabedoria que peraí, como assim?
Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Dá o conflito. Mini refletida sobre isso, né? Uma mini refletida. A partir do momento que você não aceita algo pronto, você já entra em conflito com essa galera que é do tudo dinâmico. Então, mas como assim você tá duvidando, você não tá acreditando? Mas como assim? É porque fulano falou tem que ser. É porque você não aceita que na minha geração as coisas agora mudaram. Ixi, porque, sabe? É isso que essa galera vem fazendo. Não aceita refletir. E em contrapartida, a galera também mais antiga sente um pouco essa dificuldade em acompanhar a velocidade da galera dinâmica. Cara, aí eu vou discordar de você. Eu acho que a crise que a gente está se referindo, ela é oposta. Em que sentido? Deixe-me só... Desenrole o seu novelo. Até pouco tempo atrás, eu acho que a gente tinha lazeres, atividades específicas de cada faixa etária, que hoje se misturaram, entende? Então, o acesso à internet, o acesso às redes sociais, ela não é mais restrita aos jovens. Então, o que eu consumo, uma pessoa mais velha que eu pode consumir, uma pessoa mais nova também. É claro que a gente tem interesses, mas esses interesses eles se aproximaram. Eles são diferentes, mas eles estão mais próximos. Então, eu acho que muitas vezes a crise, pelo menos que eu percebo, é que tanto os mais novos quanto os mais velhos estão discutindo coisas a partir do mesmo ponto, já que eles têm acessos parecidos e aí dá uma igualada, no sentido assim que, não, você viu isso, mas eu vi também aqui, e o contraponto, né, ou digamos, a cartada da experiência, ela vai diluindo, porque, quando o idoso está lá consumindo notícia fake news do WhatsApp, o jovem também está ali, ele pode questionar, mas isso aí não tem sentido, né, e o que você falou, aí o conceito da sabedoria, que seria exatamente mediar a informação pela experiência, ela vai se perdendo, porque os caras estão mesmo com mais idade, estão aceitando as informações de maneira direta, sem a reflexão e sem o filtro do conhecimento e da inteligência, entende? Sim, mas aí seriam as pessoas sem a sabedoria, você entendeu? Sim, por isso exato. Eu coloquei que eu falei no início lá assim, a diferença, né? As pessoas inteligentes, elas podem acompanhar a galera ali na informação, pode absorver a informação do mesmo jeito, ter uma capacidade cognitiva muito boa e tudo, mas elas não vão ter aquele negócio da reflexão. Né? Isso, exatamente. Mas é esse ponto que eu tenho percebido. Eu acho que os idosos, os mais velhos, eles estão se igualando aos jovens nesse consumo de informações pouco refletidas e pouco mediadas pela experiência, sabe? Fala, isso eu já vi, isso já aconteceu, eu já vivi isso aí, deu ruim e vai dar de novo. Eu vou pular no meio aí e vou dar um foreshadow. Eu tô falando muito inglês, hein, Júnior? Eu tenho que parar com isso. É que voltou, né? Você tinha parado. Eu tinha parado, mas pois é. Agora voltou. Eu sei. Falta eu falar assim, puta merda, para de ficar fazendo. Eu vou dar um foreshadow, pra quem não sabe o que é foreshadow, um indício. Olha, eu poderia muito bem ter falado isso, mas não fiz. Por quê? Os indícios. Pois é. Um indício do meu arremate final agora, porque eu acho que vocês estão chegando num ponto que é o que eu vou puxar lá depois. Mas qual é o meu sentido? É o que também o Edu já deu um indício de que essa relação, essa conversa, essa troca é prejudicial tanto para quem é o idoso e tanto para quem é o aprendiz, no caso, sabe? O Edu falou no início lá, o cara é o idoso, mas ele tá sempre aprendendo porque ele tá trocando com o jovem e tal. Talvez é aí que a gente está morrendo. Mas antes, a produção pediu pra gente puxar uma nova linha aqui, para não ficar sempre, né, rodando aqui em círculos, que a gente quer, na verdade a produção quer que a gente se coloque no meio aqui também, Edu. Você, Eduardo Filhote, você é mais sábio do que era há 15, 10, 20 anos atrás? Você tem essa noção? E você também tem a noção de que o tempo ele está se dilatando de uma forma mais rápida ou mais devagar, dependendo. Como é que está a sua relação com essa... pensando nisso agora, você se sente mais sábio? Cara, nossa, extremamente mais sábio. Olha aí, ó. Principalmente no sentido emocional. Você tá com cabelo branco e franzino? Não. Não, cabelo branco sim, franzino até que ainda não. Tô bem. Como é que é a palavra que você usou lá, que o Júnior usou pra falar? Ágil.
Não sei. Funcional? Não, você falou pra dar um corpinho mais rolicinho assim, como é que Eu tô bem nutrido. Tô encorpado. Tô encorpado, Mas, pelo menos no sentido emocional, assim, né? A sabedoria emotiva. Eu sinto que hoje eu sinto mais sábio. Consigo filtrar melhor, refletir melhor, raciocinar melhor sobre as coisas. Não comparando com o meu eu de 15, 20 anos atrás. Uhum. Não aceito respostas prontas, assim, mas, tipo, questiono tudo, duvido de tudo. Mas esse só é mineiro, então desculpa. Desconfiado Desconfiado é natural. Filósofo de natureza. Mas isso é estranho, porque é igual você... Eu também, né? Tipo assim, é inegável se você pegar, pelo menos pra mim também, né? Eu há 10 anos, há 15 anos, e olhar e falar, putz, você era muito burro, né? É muito estranho. Mas eu ainda sinto de que, poxa, eu sou muito lerdo hoje em dia, eu não sei nada, mas eu era pior, né? Então, teoricamente, eu fiquei mais sábio, mas ainda não o suficiente, né? Não, mas a jornada da sabedoria, ela vai até a gente morrer, né? A gente morre até o último suspiro ali, tá aprendendo alguma coisa. Eu como um exemplo, até desse negócio de impaciência que a gente falou agora há pouco, Júnior, eu lembro de um episódio que a gente gravou que era sobre música, e eu tive uma fala que eu não esqueço. Até parece que eu quero me gabar, mas não. Que é quando a gente tá descobrindo música nova, uma pessoa mais nova entrega uma música pra gente, e aí com 15 segundos, 30 segundos, eu já sei se eu vou gostar da música ou não. E aí o Jorge já fica puto. Pô, você nem escutou a música, você já tá falando merda. E aí, só que os 30, 15 segundos que eu escutei já é suficiente com tudo que eu já escutei na vida pra saber se eu vou gostar ou não, sabe? Bagagem. E parece que é meio babaca, meio pedante, mas não é, né? É justamente isso de, putz, essa sabedoria que eu já tenho, eu já sei, não adianta, não vai. Mas é bizarro, porque pode parecer essa coisa pedante, né? Mas faz total sentido, porque, por exemplo, cara, você veio com essa sabedoria da música ali, assim, né? Tipo, são anos consumindo vários estilos, várias músicas, vários ritmos, vários artistas diferentes e tal. E a gente, na hora que você vai ouvir uma música, a gente tem que... Cara, arte é muito aquele negócio. Nada se cria, nada se copia. Tudo se copia. Tudo é influência, mesmo que inconsciente, de algo, alguém que você já viu, já ouviu, já em algum outro lugar. Então, quando você ouve uma música nova ali, dependendo do que você ouve, você já faz ligações com outras coisas que você já ouviu, que você falou, você já mais ou menos sabe o que vai vir. Você já sabe, assim, vai ir mais ou menos por esse caminho, vai ser mais ou menos esse tipo de música e tudo, a menos que ela faça algo que meio quebre a sua expectativa. Como a expectativa foi quebrada, falando, aí vem uma coisa diferente. Pelo menos a curiosidade despertou. Uhum. Sabe? E é muito isso. Cara, igual, por exemplo, eu leio muito. Então, às vezes, eu pego uma sinopse de alguma coisa, assim, pra ler. A hora que eu leio o primeiro, segundo capítulo, assim, eu já mais ou menos sei pra onde que o autor vai, o estilo de construção, né? Construção, de narrativa. E você já sabe se vai ser o que vai te empolgar a consumir de uma sentada só, ou se é aquele que você vai ler de pouquinho em pouquinho, em doses homeopáticas, à medida que você for lembrando que ele tá ali. Eu acho que vou passar pra você, Júnior. Acho que no seu caso é mais doideira ainda, porque além de você poder se comparar com você mais jovem, você é pai, né? Então você vê os seus filhos fazendo algumas coisas e você fala, putz, isso aí, meu filho. Mas aí tem a outra coisa que também você tem formas de se ensinar, né? E aí, você tá mais sábio como pai, como pessoa, como professor? Doideira, né? O meu trabalho, ele me coloca numa situação privilegiada, né? Porque eu convivo com jovens o tempo inteiro. Jovem, você é jovem. É inegável. Não, mas é inegável que me traz uma visão diferenciada. Se eu convivesse só com pessoas da minha idade, se eu não tivesse esse contato diário com crianças, jovens adultos, né? Talvez eu seria bem mais amargo do que eu já sou. Mas, por outro lado,
tem uma questão que, assim, aí é a personalidade de cada um, né, cara? Eu sou extremamente dinâmico e impaciente, então isso também, sabe, essa imagem do idoso reflexivo, calmo, não é, né, cara? Não vou conseguir mudar meu perfil, porque eu sou o cara mais ativo, assim, e isso tem uma questão que talvez eu não tenha construído ainda, que é fazer uma análise mais racional e, sabe, menos emocional das coisas. Mas, por outro lado, cabe muito isso. Eu vejo, né, com os meninos, ou até mesmo com meninos, no caso, meus filhos, ou com os 700 estudantes que eu tenho, quase 800 que eu tenho aqui, uma repetição. Então, é o que você falou, né? Até os professores mais novos, você fala assim, caraca, né, tá seguindo por um caminho que, no meu caso, na minha experiência, o estudante, o professor mais novo, ele tá trilhando um caminho que para mim não rolou, né? Então, é sempre mediado nessa situação. Uhum. Gostaria de ser mais sábio do que sou, ou pelo menos me sentir dessa maneira, mas já consigo fazer um distanciamento em algumas situações que a experiência já me favoreceu, né, cara? Exato. Quanto ter passado por algumas situações. Essa experiência, né, o apresentar, aí é o que eu te falei de novo, né, a pessoa que tá ouvindo às vezes fala assim, pô, legal, cara, né, um feedback interessante, aí eu mandando também um inglês, né? Mas é uma experiência interessante, ou não, falo, não, são outros tempos, outra realidade, e aí a pessoa vai fazer com o conselho que ela quiser, né, mas eu já me coloco nessa situação, sabe, de ver pessoas mais novas fazendo coisas e falar assim, caraca, fiz isso há 10 anos atrás e me ferrei, ou deu muito certo, entende? E é lógico, e é inerente, né, cara, você vai querer compartilhar essa experiência, né, a não ser que você seja muito amargo, escroto, né, de falar assim, vou ficar quieto, deixa se fuder pra lá, né, pra mim é impossível. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Aqui tem uma pergunta que a produção colocou. Quando percebemos que ficamos velhos? E aí o exemplo fala, você já fez uma coisa que achava que era coisa de gente velha e começou a fazer? Ou você já começou a ter dores no corpo, começar a gostar de planta, esse tipo de coisa? E o primeiro exemplo que me veio à cabeça é isso, né? A gente já descobriu que a gente tá mais sábio, inerentemente mais velho. E eu acho que, inevitavelmente, eu sou essa pessoa que é extremamente mais chata com as coisas. Não tem como eu ficar bobinho, alegre com tudo que eu já vi, ô Edu. O mundo quase acabou umas 3 vezes. E aí vem gente... né, aquela coisa... Cara, que eu vou ser o chato do rolê. Mas é uma coisa que, quando eu era mais novo, talvez... Putz, o cara é mais velho, ele é carrancudo, né? Ele não gosta de nada também, né? E hoje você está do outro lado do espelho. O que mais, Edu? Já tá sentindo aí o corpo mais lento, aquela coisa? Cara, é aquele negócio, né? Eu já não tenho mais aquele pique pra sair todo final de semana, pegar local lotado, sabe? Pegar show de plateia lotada e ficar ali. Nossa, não me dê. Isso eu tenho medo, assim, de eu não conseguir. Eu não quero ser a pessoa que deixa de ir em shows que eu goste porque eu não tenho ânimo, sabe? Eu tenho medo um pouco disso. Não é nem o ânimo, não, sabe? É a falta de paciência, assim. Tipo, mas é mesmo? Eu não consigo mais. Ou falta de interesse, né, cara? Não quero mais, né? Pode ser também a falta de interesse e tudo. Hoje eu já sou aquela coisa assim, percebo que eu envelheci porque eu já sou aquela pessoa mais caseira. Me deixa. Mas, Rafa, por outro lado, o que você gostava há 20 anos atrás, você continua gostando? Eu acho que essa é que é a grande questão, assim. Olha, inverteu a pergunta. Não, mas o que ainda eu reflito muito, assim, muitas coisas que eu queria fazer há 20 anos atrás, que eu já fiz, eu quero fazer de novo, e o que eu não fiz, eu ainda tenho vontade de fazer. Eu acho que essa que é a grande questão, sabe? Viagens, algum tipo de compromisso que eu gostava quando eu era mais novo, eu ainda sinto vontade. Então, assim, eu ainda sinto vontade de estudar, ainda sinto vontade de viajar. Pô, então ainda não sou o Júnior decrépito, né, cara? O Júnior velho que abandonou. Mas cara, eu ainda tenho vontade de fazer coisas que há 20 anos atrás eu queria.
né? E ainda quero fazer, ou quero voltar a fazer. E isso é muito bom, sabe? Hoje eu tenho mais condições de fazer algumas coisas do que teria no passado. Outras coisas eu tenho menos disposição ou menos condições de fazer, né? Por uma questão de compromisso e tempo. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu entendi o seu ponto. Não. Mas sabe qual é o problema de você hoje consegue ver assim, putz, eu quero fazer algumas coisas, mas eu sei que assim, isso aqui que eu quero fazer é muito inacessível. Então você meio que coloca isso de lado, né? Pô, não vou ficar gastando minha energia aqui com isso aqui que, com toda a minha sabedoria de hoje em dia, eu sei que não vai dar assim, numa 99% de chance de não dar certo, sabe? Enquanto há 20 anos, talvez não. Talvez, Rafa, eu acho que muita gente deixa de fazer por uma questão de julgamento alheio. Não, julgamento alheio. O tiozinho vai fazer tal coisa? Foda-se, cara. Eu não tenho. Entendeu? Acho que essa é uma questão também. Não, mas aí eu tô colocando no sentido de que você já tem essa sabedoria que não tinha, né? Quando você queria ser um astronauta. Hoje eu sei, impossível de eu ser um astronauta, né? Mas não vai dizer que eu não consiga, né? Aquela coisa. Mas com tudo que eu já vivi, eu posso bater o martelo aqui por 100% que não vai dar mais, entendeu? Mas eu concordo. Tem muita coisa que você ainda mantém à vontade, mas você consegue meio que quebrar, assim, né? Meio que, talvez dá, talvez não dá, tem que ajeitar, fazer um desvio de rota, né? Coisas que antes você talvez não tinha essa visão, né? Eu vou acrescentar aqui uma coisa na minha velhice também, Edu, você falou de ânimo, né? Na questão de ânimo eu até que não, mas energia, tipo, vamos fazer uma corrida, né? Andar de bicicleta, depois sair no parque, fazer trilha, todas essas coisas. Eu queria ter mais essa... Porque eu também não sou uma pessoa de academia, não sou essa galera, né? Eu sou a pessoa que exercita o cérebro, pra vocês aí que estão me julgando. Mas eu sinto, sabe? Antes eu tinha, né? Vamos subir uma escada aqui tranquilão, sei lá, e essas coisas básicas, né? Mas o corpo já também... Não sei vocês, eu não sou. Eu queria ter mais. Pô, fica aí, né? Fica essa dica aí, né? Né? Ainda bem que a autoanálise já chegou. Chegou. Ali. E só chega quando você também é um velho, né? Exatamente, né? É isso que vai acontecer. É verdade. E muita coisa que acontece também aqui Acho que aí pra gente, né? Na cultura pop em geral, a sociedade, essa questão de dilatação do tempo, né? O tempo tá passando mais rápido pra você, Júnior? Muito, velho. Isso nossa, é assustador. Teve um episódio do Tricotando que, olha, desculpa, eu não vou lembrar da convidada, mas ela falou assim um negócio que, sei lá, eu era criança não sei o que, 2012, e tava eu e o Júnior aqui. Eu não sei como o Júnior se sentiu, geralmente a gente não grava com câmera. Mas eu ouvi a risada triste dele e eu me senti tão triste. Tão triste quando? Porque você descobre que pessoas que nasceram em 2012, Júnior. O Júnior até que não, né? O filho dele é essa galera, né? 2014, né? Mas isso também é impressionante, porque o meu menino nasceu em 2014, já tá fazendo 11 anos. Nossa, absurdo isso pra mim, não deveria. Passa muito rápido, Rafa. É uma coisa que... isso tem anos, que esse sentimento de que o tempo voa, entende? Que você tem menos tempo pra tudo. Isso é impressionante, cara. Como que não muda pra mim. Eu não sei se tem a ver com a idade, né? O tempo da juventude, da infância, ele realmente era mais dilatado. Mas da juventude pra vida adulta, tem voado. Por exemplo, Edu, Divertidamente foi lançado em 2015. E aí? Eu acho que é aquela coisa, né? A gente, quando é mais novo, a gente vive com mais intensidade, assim, as coisas, as expectativas e tudo. Então é como se os dias durassem mais do que duram hoje. Hoje a gente vive muito na expectativa do próximo dia. Na antecipação do que vai vir mais pra frente. E aí eu acho que a gente faz as coisas acelerarem, assim. Na hora que você percebe, nós já passou tanto tempo, já passou tudo isso. Eu viro e mexo, eu tenho esse de, putz, já tem 20 anos dessa coisa. Já tem 10 anos dessa coisa. Já tem... Eu
Toda hora eu tô tomando uma dessas na cara pra deixar de ser bobo. Eu acho meio ruim, né? Não sei. Talvez eu tô com a percepção errada do tempo, né? Tô achando que eu tô novo e tô velho já, mas ainda bem que você ainda acha que é novo. Isso é bom, cara. Não, é ruim, Júnior, porque aí a pessoa vira e fala isso, já tem 10 anos que isso aconteceu. Aí eu fico perdido. Essa confusão, mas eu acho que é um ponto positivo, que você não tá se sentindo velho ainda, não chegou o piso. Mas então, esse é o problema, estou vivendo na ilusão. Não. Cara, olha só, um dia desses, a gente falando de cabelos brancos, né? Eu tava lembrando, vendo umas fotos antigas, com um cabelo grande, escuro ainda. Eu falei, cara, aí a imagem, às vezes, ela tá distorcida, né? Porque às vezes, assim, caraca, eu tô gostando de cabelo branco já. Então, às vezes é uma pancada que você toma, entendeu? Mas eu acho que o sentimento é mais importante do que simplesmente, e a sua disposição é mais importante do que simplesmente essa imagem, entende? Que é o que o Edu trouxe, né? Como é que é? O chave lá, né? O negócio do coração, esqueci a musiquinha. Também. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Olha aí. Bonito. Porra. Me preocupa a gente estar usando música do Chaves como como balizador da conversa, entendeu? É complicado, pode ser que sim. Mas é sinal maior do que sabedoria de antigamente, assim, de velho sábio, do que a gente usar o Chaves como sabedoria hoje? Não, Edu, não. Eu também fiquei na dúvida, assim, porque... Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A produção aqui, ó, quanto tempo tá aí, produção? Tá bom, obrigado. A produção tem um tópico aqui, que é aquele tópico bem clichê, né, que geralmente é perguntado para as pessoas que são campeãs, para as pessoas que ganham prêmios, para as pessoas que são lendárias, fazem algo que fica marcado para a história, né? Que aí chega o cara e pergunta, o repórter, o que você diria para o seu eu de 10 anos? Mas aí a produção voltou essa pergunta para mim, Edu. Eu não falaria nada, porque eu não quero decepcionar a minha versão mais nova. Não vou falar nada. Vocês já entraram nessa pira? Não, deixa eu te falar uma coisa que alguém falou um dia desse e eu me senti assim, revoltado. Revolta. Porque é o seguinte, cara, eu questiono muito uma pessoa que diz que não tem arrependimentos na vida, entendeu? É verdade, eu também acho. Porra, se você falar assim, não me arrependo de nada, tudo que eu vivi foi importante, vai tomar no rabo, de repente coisa pra caralho. E talvez se eu pudesse falar com o Júnior de alguns anos atrás, falar assim, não vai por isso não, irmão. Vai dar merda pra caramba, porque, cara, eu reconheço que toda experiência me fez ser o que eu sou, mas eu sei que muita coisa eu deveria ter feito de maneira diferente, entende? Então, eu acho que eu teria muito conselhos pro Júnior de alguns anos atrás, falar assim, cara, você sabe que vai dar merda, pra que você tá fazendo isso? Entende? Eu questiono muito, sabe, essa coisa não tenho arrependimentos e, caraca, eu tenho muitos. E talvez se encontrasse o Júnior mais novo, eu ia falar assim, né, 2 tapão na cara e falar assim, calma, irmão, tá errado, vai por aí não. 2 tapão também na cara, Edu? Se eu encontrasse com o meu eu de 10 anos, acho que eu faria um diário, assim, de coisas que você não deve fazer ao longo da sua vida, assim, ó, isso aqui, ó, cuidado com isso aqui, essas pessoas aqui, ó, cuidado, se você corre, não pega, não dá trela, não faz nada, corre. Vai dar todos os avisos apocalípticos, né? Talvez é a melhor coisa mesmo assim fazer nesses casos. Desculpa o amigo internet que tem esse discurso de que, porra, não me arrependo de nada. É porque aí vai vir Edu e Júnior, né? Aquele cara que fala, mas você só é resultado das escolhas que você fez durante todos seus erros. Sim, exato, é esse. E concordo. 100%, concordo 100% também. Por isso que eu mudaria. Exatamente, cara. Aí sim, Edu. Porque não tem esse papo de
dourar a pílula, não. É verdade. Mesmo. Cara, é justamente aí eu sou a soma. Então, Ju, eu mudaria os fatores pra soma ser outra. Vou fazer melhor dessa vez. Exatamente. É o que queremos, né? Queremos. E foda-se qualquer efeito borboleta. Ia fazer diferente, sim. Ixi, aí ia ter todas as outras questões aí de mexer com o passado, né? Que a gente não vai entrar agora, porque aí é muita opção. E muito mais. Seriam outros problemas. Isso que eu ia falar. Muita opção e muito mais opção de dar errado, né? Porque tem isso também, né? O efeito borboleta já nos ensinou. É isso, produção. A produção pediu, é claro, pra gente fazer agora o nosso arremate final com todas essas linhas discutidas aqui, tudo que a gente falou ou não, para o amigo internet começar a emendar deles de lá. Remate final, vou começar aqui porque eu já tinha indicado aquele foreshadow, ou indício, né, que eu tinha falado. Indicado o indício. É por isso que eu tenho que falar foreshadow, Júnior, tá vendo? Que eu não... Ou melhorar um pouquinho o vocabulário. Nossa, toma. Toma. Né? Aprende a falar português, seu imbecil. É verdade. Mas enfim, eu não sei, eu gostei do papo. É sempre muito bom tricotar sobre essas coisas aqui, porque a gente consegue evoluir no sentido de ter mais visões sobre o assunto. Mas não sei muito, porque eu tenho crise, né? Crises existenciais todos os dias que eu acordo e olho no espelho. Então não sei se eu queria... nem chegou na meia-idade ainda, mas vai lá. Qual que é a meia-idade hoje em dia, Júnior? Não tem mais. É boa pergunta. Cara. Pois é, e tá vendo? Hoje em dia tá na casa dos 40. Eu vi a pessoa... Não, mas 40? Não sei, né? 40 não. 40 era antigamente, cara. Antigamente? Não, antigamente era 30. 30, Não, era 30. Agora subiu pra 40. Na Idade Média. Então tá, na Idade Média tudo bem. Na Idade Média era por volta dos 20 anos. Na Idade Média era com 15 anos. Né? A meia idade é 15 anos, porque com 30 já não tem mais você. Enfim. Já tava morto. A amiga internet já ajuda aí a descobrir qual é a nova crise de meia idade, né? Mas eu acho que é isso, não tem mais, é todo dia. Porque eu viro num lugar, a pessoa... Nossa, mas você é muito novo pra isso. Aí eu tô no outro lugar. Nossa, mas você não fez isso até hoje, com essa idade. Então, não sei, eu tô maluco, tô perdido. Eu sei que os aniversários passam e eu não gosto de nenhum aniversário que eu faço. E aí as pessoas ficam, por que você não gosta de aniversário? E aí, muita crise, muito desespero. Mas o que eu ia trazer, né, no meu foreshadow é isso. Eu acho que um dos problemas maiores que a gente tá vendo é isso. Os sábios não estão... trazendo sabedoria para os mais novos que, por sua vez, não trazem as novidades para os mais sábios continuarem aprendendo quando são mais idosos, né? É meio triste isso, né? Tocando numa parte séria aqui, que o Júnior falou que a gente não está valorizando, e é meio uma... Eu tinha visto não sei se foi uma reportagem, tô falando aqui sem ter os dados de fato, a fonte, mas tem aquela coisa, né? Que os idosos hoje em dia estão mais isolados do que... sempre, né? Desde sempre, assim. Porque é isso, né? Você dá um celular ali pro idoso e toma aí, não conversa mais e meio que abandona e só vê uma vez na vida outra na morte, infelizmente, né? Nas reuniões para se despedir. Então talvez é uma coisa que a gente tem que voltar a valorizar, não só pelo aprendizado do mundo em si, da sociedade, mas também pela não abandonar as pessoas, né? É meio triste. Você vê que um celular, quer dizer, pessoas assumirem que o celular vai substituir essas relações que a gente tinha antes, né? Mas tirando isso, eu tô em crise aqui, tá? Se você, amigo internet, tiver uma solução, ou pelo menos essa resposta aí, qual é a crise de meia-idade definitiva, você manda aqui pra mim tricotar sobre. Pega a linha aí, Edu Filhote, faz o seu arremate final, se quiser ser com Chaves e Mestre Kami, pode ser, não tem problema. Cara, é aquele caso, envelhecer é algo natural, é inerente à vida, né? É verdade, sabe? Não falamos disso, mas o tempo é implacável, né? Desculpa te cortar. É implacável. É porque eu só queria trazer isso. A aceitação, não. O tempo é como uma água, é implacável. Exatamente. Mas a gente pode aceitar ou lutar contra. Mas o fato é que a gente vai envelhecer e a gente vai ter dificuldade em alguns pontos em aceitar que estamos envelhecendo em contraste com as pessoas mais jovens, né?
a substância tá aí pra fazer essa Pô, eu não reflexão. vi esse filme, eu queria ter visto, porque eu sei que tem... Cara, vale muito a pena. É uma reflexão bem legal, né, sobre esse assunto, assim, sobre envelhecimento e tudo mais. E o que eu diria para as pessoas é: tentem agir da melhor forma possível hoje, de forma que vocês pensassem assim: o que o meu eu de 60, 80 anos faria pra mim fazer nessa situação? Tentem agir assim, porque quando vocês tiverem seus 60, 80 anos, vocês vão ter muita coisa que vocês vão olhar pra trás e falar: putz, eu devia ter feito diferente aqui. Então tentem fazer agora, pra não arrepender depois. Um clássico conselho de velho sábio. Um clássico. Ai. Júnior, você que é o mais sábio de todos. Ô, Rafa, é muito legal ter essa conversa, porque nós três estamos em momentos da vida diferentes. O Rafa se coloca como se fosse da minha idade, mas foi meu aluno, cara, e isso é muito louco, sabe? Mas o coração que tá velho, né? A música aí do Chaves. Isso, mas o Rafa, é uma coisa que é todo dia, cara. Sabe, você encontra uma pessoa na rua, já adulto, e fala assim: ô Júnior, fui teu aluno. Eu falo, aí dá aquela facada, sabe? Dá aquele chute de baixo pra cima que você fala: ui, o cara tá com barba, filho, daqui a pouco, e ô Júnior. Mas é legal, cara. Mas, por outro lado, essa experiência, a vivência, ela é extremamente prazerosa. Quando a pessoa fala assim: cara, foi seu aluno há tantos anos atrás, e às vezes é tempo pra cacete, e tem uma memória positiva, e aí eu me coloco na posição do velho sábio, sabe? Pô, aquilo que você me falou há tanto tempo foi importante, né? Deixa a gente mais feliz. Ou quando um professor mais novo fala assim: Júnior, tô me inspirando nas coisas que você fez, ou nas coisas que você faz, porque vejo que funciona. Então, em muitos momentos da minha vida eu me coloco, eu sou colocado, né, melhor dizendo, nessa posição de experiência e de... não só de experiência, mas como se fosse um reflexo positivo, sabe? E é muito prazeroso. Eu tenho como prática aqui no Tricotando evitar de citar alguns autores ou fazer algum tipo de referência ou alguma coisa mais, né, mais a experiência, mais do que eu vivi, mais do que eu sinto no momento. E como você falou, Rafa, eu acho que nós estamos numa crise. A gente vive uma crise, mas é uma crise que, apesar de às vezes ser doída e amarga, em muitos momentos é positiva. Eu acho que essa nova imagem do idoso está sendo difícil de ser construída, mas a gente está melhorando. Eu acho que essa rejeição é o ponto mais negativo. O Edu estava citando, né? As pessoas não querem mais se envelhecer, e é inexorável. Então você vai se adaptando, vai criando novas maneiras de ver as situações mediadas pela sua experiência e pelo que você viveu ou tem vivido. Eu acho que esse falta às vezes às pessoas, essa negativa da idade, negativa de reconhecer que o tempo tem passado e que às vezes as práticas têm que ser diferenciadas exatamente porque você tem uma vivência e você sabe que aquilo merece uma abordagem diferente, entende? Entendo, é verdade, amigo internet. Falta a sua linha aí, então, para ajudar a gente a descobrir possibilidades, né? E construir costurar novas visões aí sobre a velhice, né? A experiência, a sapiência, a sabedoria, tudo que a gente falou aqui. Isso é muito importante. Eu vou só acrescentar isso. Parar de fazer as pessoas parecer um boneco, né? De manequim, de tanta cirurgia na cara. Pessoa com 70 anos tá parecendo Ticadona, né? Nossa, cara. Deixa a pessoa ficar velha. Não tem problema ter ruga, né? E Rafa, nossa, que eu tava numa linha de raciocínio só pra falar o seguinte. Enquanto pessoas falavam assim: pô, Júnior, há 20 anos atrás você fazia isso. E eu penso comigo assim: caralho, eu ainda faço. Então, essa é uma das questões que, entendeu? Assim, que eu faço a mesma coisa. Você fazia tal coisa muito tempo atrás. Eu falo assim: pois é. E tô fazendo igualzinho. Então, é essa questão da crise que eu tô me referindo. Entende? Muitas crises, muitas questões, mas todas elas você pode ajudar, contribuir, reclamar também. Até quer reclamar junto? Vem conosco. tricotandocast@gmail.com ou no Spotify, tem como você comentar logo abaixo do episódio, no YouTube também, onde você escuta aí o podcast, tem um caminho para você mandar sua mensagem na sua rede social favorita, @tricotandocast. Quer mandar uma DM,
um Blue Sky, um Twitter, chega, pode mandar, chega, mas não recomendo, né? Porque a gente já sabe que lá, toda a nossa sabedoria indica que lá não é um bom lugar. Facebook chega ainda também, enfim. Você sabe onde encontrar as nossas linhas. Agora só nos resta as despedidas aqui. O Edu já avisou que o notebook dele tá indo embora, tá morrendo. Júnior já disse que tem que dormir cedo porque ele é idoso. E eu também tenho que dormir cedo porque eu também sou idoso. Tem que trabalhar, né? A gente não está rico como queríamos há 20 anos atrás. Eduardo Filhote, muito obrigado por todas as linhas que você compartilhou aí. E até a próxima tricotagem, né? Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pela presença e estaremos juntos nas próximas, enquanto nos for permitido. Exatamente. Júnior Feital, aquele abraço. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Não queria ofender ninguém. Isso, né? Chamar de quando a idade permitir, estaremos aqui. Nossa, imagina. Abraço. Olá, amigo internet. Tchau, amigo internet. Tchau.